Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de Sociologia Geral e Jurídica. E hoje a gente vai sair um pouquinho dos sociólogos para falar de uma outra teoria. O tema da aula de hoje, gente, é muito importante para a sociologia do direito, que é o pluralismo jurídico. Até agora a gente já viu várias teorias sobre o direito e já compreendemos que ele pode ser entendido como um instrumento de organização social. Também vai ser um instrumento de poder, de racionalização, de participação democrática. Mas, querendo ou não, quando a gente pensa em direito, a gente vai sempre relacionar com as leis que são criadas pelo Estado, aquelas que são aprovadas pelo Poder Legislativo e que são aplicadas pelo Poder Judiciário. Mas só o Estado que cria norma que orienta a vida das pessoas? A gente sabe que não. E essa é a ideia central do pluralismo jurídico. Reconhecer que diferentes grupos sociais também criam e seguem normas próprias que vão conviver com o direito estatal, que são as leis criadas pelo Estado. A teoria do pluralismo jurídico afirma que podem existir vários sistemas jurídicos ou normativos funcionando ao mesmo tempo dentro de uma sociedade. Isso significa que, além das leis oficiais criadas pelo Estado, existem outras formas de regulamentar comportamentos, de organizar a convivência entre as pessoas, de resolver conflitos. E essas normas nem sempre vão estar escritas em forma de lei, mas elas possuem legitimidade para as pessoas que seguem aquele regimento. E essa ideia rompe com a teoria de que só o Estado pode criar o direito. Durante muito tempo, predominou a ideia de que só as normas criadas pelo Estado são as normas válidas. Mas quando a gente traz a sociologia do direito para a prática, ficou demonstrado que diversas comunidades organizam a sua vida, o seu cotidiano, com base em uma regra própria. Muitas vezes é um conjunto de regras que são paralelas às leis estatais, mas que são predominantemente ali conhecidas na região, na tribo, enfim, a gente vai trazer mais exemplos daqui a pouquinho. Gente, isso não significa que qualquer regra criada por um grupo de pessoas vai ter uma validade relevante para o direito lá na frente. O pluralismo jurídico traz que, na prática social, diferentes sistemas normativos coexistem e influenciam o comportamento das pessoas. Em alguns casos, essas regras da sociedade vão conviver de forma harmoniosa com as leis do Estado, em outros casos, não. Por exemplo, as facções que existem aí nas grandes comunidades, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Quando uma facção fala, né, fica ali, deixa avisado para os moradores daquela comunidade que o gás só pode ser comprado daquele lugar. Isso não está de acordo com a nossa legislação, mas naquele lugar é a regra que vale. Então não é paralelo, nem sempre é paralelo, mas é relevante. Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade absurda de tradições. Então, o Brasil é um grande exemplo do pluralismo jurídico. A gente tem diferentes formas de organização social que coexistem no nosso território. E um dos grandes exemplos é o território dos povos indígenas. A Constituição de 1988 reconhece que os povos indígenas possuem organização social, costumes, linguagens, crenças e tradições próprias. E muitas dessas comunidades indígenas solucionam os seus conflitos internos de acordo com os seus costumes e as lideranças tradicionais. Essa resolução de conflito vai respeitar aquela tradição que existe há séculos.
E isso é um exemplo de que nem sempre o direito estatal vai ser empregado, tá? Essas comunidades possuem as suas próprias instruções normativas. E isso pode ser visto também em comunidades, bairros, cidades pequenas, associação de morador, condomínio. As pessoas vão ficar criando regras ali que nem sempre tá na lei, tá? Então, aquele negócio de, aqui não pode ter cachorro. Já antes de mudar para minha casa atual, eu fiquei, gente, será que eu posso levar minhas gatas? Porque tem condomínio que tá no regimento que não pode ter animal de estimação. E eu lembro que a corretora falou, não, isso já é definido por lei que não pode. Então, se você mora num prédio, quer ter um bicho e falaram, aqui não pode? Não, pode sim. Aí, nessa hora, vamos colocar ordem nas leis criadas pela sociedade. Vamos colocar ali a lei estatal em primeiro lugar. Mas, resolução sobre espaço comum do prédio, organização comunitária em geral, isso aí vai ser norma criada pelo ambiente, né? Pelas pessoas que vivem ali naquele ambiente. A gente também pode trazer normas religiosas. Então vamos fazer aí os 10 mandamentos da lei de Deus. Não cobiçar a mulher do próximo. Se você é católico, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Isso é uma regra feita para você ali na sua comunidade religiosa. Se você não é católico, você não tem obrigação, né, gente? Aí é aquela questão que já entra para ética, moral e etc. Mas é um bom exemplo. Outras religiões vão influenciar ali diretamente no vestuário, casamento, alimentação, a própria convivência social. Mas, obviamente, como o Brasil é um estado laico, as normas religiosas, elas nunca vão estar no mesmo nível que as normas estatais. Elas não substituem nenhuma lei estatal. Você segue porque você quer. Quando a gente pega para estudar sobre pluralismo político, aqui a gente não tem muito tempo, né, porque as aulas têm que ser mais curtinhas, a gente compreende como que a sociedade é muito mais diversa do que a gente imagina. Nem todos os conflitos vão chegar nos tribunais. E muitas soluções vão aparecer ali dentro da própria comunidade. Então, eu tô pensando em me divorciar, às vezes eu vou conversar com, sei lá, com o meu líder religioso e a gente vai resolver ali. Não, calma, não divorcia não. Ou, tá bom, a gente, vamos cada um para um canto. E é uma conversa, nem tudo vai pro judiciário. Muitas vezes a gente vê ali o poder do diálogo e reconhecer o pluralismo jurídico, reconhecer essa diversidade, não significa enfraquecer o direito estatal, deixar de acreditar no direito estatal. Muito pelo contrário. A gente entende que o Estado consegue conviver com vários tipos de culturas e que experiências diferentes podem contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais democrática. Então, a minha legislação ela não pode ser baseada em uma fé, mas ela tem que respeitar a sua fé. Entendeu? Deu para entender, né? Tipo assim, a questão do sangue, né? Da doação de sangue. Algumas religiões não vão aceitar a doação de sangue. O Estado não pode criar uma lei que obrigue que você receba a transfusão de sangue. E não só por motivos religiosos, né, gente? Direito de escolha, livre-arbítrio, etc. O direito precisa o quê? Garantir que as diferentes normas respeitem os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição e que as legislações, sejam as estatais, sejam as locais, não promovam discriminação, violência ou algum tipo de violação à dignidade humana. O pluralismo jurídico é um respeito à diversidade cultural. Então, assim, para concluir, gente, bem rapidinho, assim, eu acho que eu ainda não editei, mas eu acho que foi rápido. A gente pode afirmar que o pluralismo jurídico amplia a nossa compreensão sobre o direito. Ele demonstra que as normas que regem a nossa vida nem sempre são limitadas àquelas criadas pelo Estado.
Comunidades indígenas, grupos religiosos, associações comunitárias e outras formas de organização social também criam regras que facilitam a convivência dos seus membros. Às vezes não facilitam, mas elas orientam. Então, na prática, gente, o direito é múltiplo. É um resultado de diversas culturas, instituições e formas de organização presentes na nossa sociedade. Tá certo? É isso, gente. Qualquer coisa já sabe, manda e-mail, tá na descrição. Um beijo e até a próxima!